Voltamos, pessoal, para o último bloco da nossa aula. Como eu falei, um bloco bem menor, bem pequenininho mesmo, mas para um tema que pode cair. Então, a gente precisa ver emergências ambientais. Existe uma armadilha específica que a gente tem que desarmar, né? Mas eu vou trazer outros conceitos que tem na literatura, que está na bibliografia do concurso desse ano, e que você não pode deixar, né, de se ligar, porque são pontos que, se a banca cobra, faz estrago. Então vamos ver, né, o que a emergência ambiental traz, quais são os tipos de emergências ambientais que a literatura mostra, que você tem que estar preparado para a prova. Vamos lá, vamos começar a nossa projeção, emergências ambientais. E a primeira, exposta pela literatura, é a intermação. Causa mais comum da intermação é a exposição prolongada a uma temperatura ambiental superior a 39,2. Observa que a literatura não fala em insolação. Os livros muito antigos diferenciavam insolação de intermação. Agora não mais, né? A intermação por esforço ocorre em indivíduos saudáveis durante a atividade esportiva ou de trabalho, tá? E outra forma presente de intermação é a cicloplegia. E aqui eu chamo a atenção porque é um termo diferente que, se a banca prestar atenção, ela pergunta o que é cicloplegia e vai fazer estrago, porque eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar em cicloplegia. A temperatura do paciente pode ser normal até 40 graus. O paciente apresenta fraqueza, hipotensão, frequência cardíaca aumentada, né? E pode, né, ser aumentada ainda mais. A intermação da caracterização da cicloplegia acaba caracterizando uma situação de urgência. E aí são manifestações da intermação: confusão, delírio, comportamento bizarro, coma, temperatura corporal elevada, 40 graus, 0,6 ou mais, pele seca, quente, anidrose, ausência de sudorese, taquipneia, hipotensão e taquicardia. Por que eu fiz questão de ler o que você está vendo aí? Porque isso é pergunta de prova. A banca pode simplesmente botar esses sinais e sintomas no enunciado e te perguntar, né, o que é aquilo. Aí ele pode botar lá insolação, intermação, hipotermia. Hipotermia não botaria por conta da temperatura corporal elevada, mas colocar outras situações clínicas para saber se o candidato passou pelo capítulo de emergências ambientais. Então, cuidado com isso, tá certo? A meta principal do tratamento, né, da intermação é reduzir a temperatura corporal. E aí o tratamento visa a estabilidade de oxigenação usando o ABC do suporte básico de vida. Preste atenção, porque o Brunner, como eu comentei, ele não mudou a sequência. Na American Heart você tem CAB. Só que a American Heart trabalha com um atendimento pré-hospitalar. O Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica é um livro intra-hospitalar, então ele não cita a mudança para CAB, ele continua falando em ABC. Tá? Então cuidado com isso na prova, para não achar que é armadilha. Aquela questão que você vê escrito ABC e fala assim, está errado, porque agora é CAB, então essa frase está errada. Aí tu cai na armadilha do cara. Então o Brunner, Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, ele não fala em, né, CAB, ele fala em ABC, ok? Bom, a gente tem que estabelecer acesso venoso para infusão de líquido, porque vai precisar, com a temperatura elevada, a intermação pode trazer transtornos hídricos, então a gente precisa reduzir rapidamente a temperatura, mas não deixar de infundir volume. Então a temperatura central do paciente é reduzida para 39 o mais rápido possível e de preferência dentro de 1 hora, ok? Bom, oposto à intermação, nós temos a geladura. Geladura é o trauma a partir da exposição a temperaturas congelantes e ao congelamento de líquidos intracelular e intercelular. Aqueles casos em que as pessoas sobem montanhas geladas, sem a roupa adequada, e aí sofrem o processo de geladura. As regiões do corpo mais afetadas incluem pés, mãos, nariz e orelha. Varia do 1º grau, rubor eritema, ao 4º grau, destruição tecidual profunda. A meta do tratamento: restabelecer a temperatura normal. Roupas constritivas e joias são retiradas porque no processo de geladura você pode ter edema. Se os membros inferiores forem atingidos, não permitir que o paciente deambule, porque senão ele vai agravar o quadro. Ok? Instituir reaquecimento controlado, embora rápido. Roupas molhadas são removidas. Membros congelados são colocados em banho com água circulante a 37 a 40 graus por intervalos de 30 a
40 minutos. Bom, agora chegamos ao ponto principal, né? Como eu falei, esse bloco é bem pequeno, bem curtinho, mas é aqui o foco da discussão. A hipotermia é uma condição de temperatura, né, em que você tem 35, né, graus ou menos, como resultado da exposição do frio ou da incapacidade de manter a temperatura corporal na ausência de temperaturas ambientais baixas. Quando você fala de hipotermia, né, alguns livros definem como leve, moderado e grave, dependendo da temperatura. Mas um ponto que é importante a gente perceber é o seguinte, aí eu vou ampliar um pouquinho aqui a minha imagem para a gente poder fazer essa discussão. Vamos supor um enfermeiro socorrista e ele atende um paciente em estado de hipotermia. Nesse momento do atendimento ao paciente com hipotermia, ele sofre parada cardiorrespiratória. Então a pergunta é, o paciente parou e está hipotérmico. Então ele fez uma parada cardíaca e está hipotérmico. Qual é a primeira conduta que eu tenho que tomar? Agir na parada ou aquecer o paciente? O que você acha? Entendeu? Ele estava hipotérmico e fez uma parada cardíaca. Qual é a primeira conduta? Agir na parada cardíaca ou aquecer o paciente? Bem, para responder essa pergunta, você deve fazer uma outra pergunta, de um dado que eu não dei. Você deve falar assim, Valdemir, mas de qual temperatura nós estamos falando? Porque a hipotermia é abaixo de 35. Então, qual é a temperatura que esse paciente estava? Porque você vai precisar desse dado para poder definir o que vai ser feito. Então, vamos lá. Num processo de hipotermia, em que o paciente evolua com parada cardiorrespiratória, uma coisa que eu preciso entender é que abaixo de 32 graus Celsius, você pode ter alterações elétricas. Então agora, eu vou voltar aqui para a projeção e vou mostrar aqui o seguinte, ó. Um cliente cuja temperatura seja inferior a 32 graus Celsius apresenta fibrilação ventricular espontânea, se movimentado ou tocado. Então basta tocar no paciente, você pode fazê-lo fibrilar, abaixo de 32. Então ele faz a fibrilação ventricular, que é a forma de parada cardíaca, espontânea. A desfibrilação é ineficaz em cliente com temperatura inferior a 31 graus Celsius. Portanto, o cliente deve ser primeiramente reaquecido. O que a gente está dizendo em relação a isso, gente? Se a hipotermia for entre 35 e 32, tá? E ele, né, fizer a parada cardíaca, nós vamos agir na parada cardíaca como prioridade. Ok? Abaixo de 32 e até 31, eu ainda consigo desfibrilar o paciente. Só que abaixo de 31 graus Celsius, ou seja, na hipotermia grave, você já não vai mais agir primeiro na parada cardíaca. Você vai agir primeiro na hipotermia. Pô, Valdemir, mas peraí, deixa eu ampliar aqui minha imagem. Mas Valdemir, peraí, mas se abaixo de 31 eu for primeiro a aquecer o paciente morre pela parada. Gente, na verdade é uma situação complicadíssima. E a ideia é essa mesmo. Abaixo de 31 não adianta desfibrilar. E se abaixo de 32, se você toca o paciente, você pode fazer uma fibrilação ventricular. Se você for fazer massagem, você estimula a fibrilação. Então o resultado será ineficiente. Então a gente vai ter que aquecer primeiro o paciente, subir com a temperatura dele acima de 32 para eu conseguir fazer alguma coisa. Pô, mas até lá o paciente já morreu. Há uma grande chance dele ter pelo menos lesão. Se eu conseguir trazê-lo de volta, há uma grande chance de alguma lesão. Já ocorre, infelizmente. Mas perceba, a ideia no atendimento à hipotermia, e por isso, em situações de extremas de temperaturas baixas, nessas montanhas geladas aí, quando tem acidentes envolvendo, né, tem lá os soterramentos por neve, o que as equipes de socorro fazem? Correm contra o relógio, porque elas sabem que se o paciente baixar de 32, eles vão ter que perder um tempo reaquecendo o cara, e se o cara sofreu uma parada cardíaca, não tem muito o que fazer. Tem que reaquecer primeiro.
tem que infundir líquido quente, né, morno no caso, né, para tentar aumentar a temperatura corporal. E muitas vezes o desespero faz com que as equipes façam massagem cardíaca. Então, para a prova da Marinha, qual é o raciocínio que você vai usar? Para a prova da Marinha, qual é o raciocínio que você vai usar? Até 32 graus, se o para fizer hipotermia e parada cardíaca, você vai agir na parada, normalmente como se faz com qualquer paciente. De 32 para baixo, a gente já tem que aquecer o paciente, mas de 32 até 31, eu ainda consigo desfibrilar o cara. Então, se eu tiver desfibrilador, eu desfibrilo. Agora, abaixo de 31, não adianta, tá aqui, ó. Abaixo de 31, a desfibrilação é ineficaz. Então, a gente não vai conseguir o resultado positivo dessa desfibrilação. Então, essa parte de emergência ambiental é perigosíssima nesse ponto aqui. Então, basicamente, quando você for estudar esse capítulo, vou voltar aqui o slide, hein? Saber que o que é intermação, lembrar que eles não falam em insolação mais, nem o Brunner nem Potter, tá? Ó, existe a cicloplegia, o quadro clínico da intermação tem que ser visto, ok? O cuidado feito na intermação, todos os cuidados feitos. Lembrar o que é geladura, que é a parte mais fácil, tá? E a hipotermia, em especial, essa parte porque pode virar pergunta de prova. Ok, pessoal? Então aqui eu deixo meu telefone para quem quiser tirar dúvida, né? Para quem precisar falar comigo, quem quiser algum tipo de direcionamento. E, como eu falei, um bloco menor para a gente encerrar a aula de hoje, mas tem muito assunto para estudar, muita coisa para sentar e discutir. E lembrar sempre que o vencedor é aquele que vai até o final e não necessariamente vence. Gente, um dos concursos mais exaustivos que tem é o da Marinha do Brasil, porque ele se arrasta durante meses, com várias etapas e todas elas muito desgastantes. Então não vale a pena, né? Não vale a pena iniciar e no meio do caminho desanimar. Vá até o final. Faça a sua parte. E a cada aula minha, em especial quando eu senti, né, aquela necessidade, eu sinto essa necessidade em vários momentos, a gente vai estar conversando de uma forma a jogar você para cima, porque eu tenho certeza que você é capaz de passar nessa prova. Eu não tenho dúvida. Você tem? Não, eu não tenho. E eu tenho certeza também que neste momento eu estou olhando para um aprovado W Cursos no concurso da Marinha do Brasil do ano de 2021. Ouvi amém? Eu tenho certeza que sim. Bom estudo, pessoal. Vamos em frente.